Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe em mais um momento de reflexão. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, nos conectando com os nossos amigos espirituais que certamente estão ao nosso lado nesse momento onde fazemos esse investimento de ordem interior. É importante estabelecermos nesta hora uma conexão com o alto, para que os amigos espirituais, em nome de Jesus, possam atuar em nossas vidas, adentrar em nossas casas, melhorar o padrão vibratório das nossas residências. Mas é importante que haja esse pensamento aberto de nossa parte para que eles se sintonizem e possam fazer dessa noite mais uma noite de reflexões e, sobretudo, de mudanças. A reflexão, ela existe exatamente para isso, para a gente ruminar a verdade que chega e depois ir utilizando-a no comportamento do cotidiano. Então, elevemos nosso pensamento a Deus. Pai de infinita bondade, acolha-nos nesta hora. Nos reunimos aqui para pensar um pouco mais sobre a Tua mensagem e como nós temos colocado ela na nossa vida, na nossa maneira de viver. Jesus, inspira-nos, acolha-nos, assista-nos, através desses mensageiros do bem que nos acompanham na jornada evolutiva. Que este momento seja um momento nosso, particular também, de reflexões profundas acerca de quem somos. Que a Tua paz nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Antes de adentrarmos no tema da noite, eu gostaria de falar de outro tema que Joana também trata, que tem como título Abandono de si mesmo. Eu achei importante falar um pouco sobre esse tema, porque o que nos leva a esquecer da vida interior, o que nos leva a manter imperfeições e a alimentá-las, o que nos leva a deixar de alimentar o bem que há em nós, é exatamente esse movimento de abandono de nós mesmos. A vida material, a vida externa, nos convida para várias preocupações e demandas para dar conta. E a partir desse momento, começamos também a buscar essa satisfação de tudo aquilo que nós formos fazer na vida odierna. E muitas vezes são nesses investimentos, na busca dessa felicidade terrena, que é passageira, nessa felicidade material, que é temporária, que nós vamos abandonando os reais objetivos ou os reais motivos que nos trouxeram à existência terrena. Vamos esquecendo, muitas vezes, de que há determinadas conquistas ao longo da nossa trajetória que são malbaratadas. Ficamos muito interessados em ter, em conseguir as coisas, em gozar de determinadas situações e aquisições. E nessa movimentação surge a busca da afetividade, dos relacionamentos, das nossas interações com o outro, que nos leva a algo que nós já discutimos aqui, aquele comportamento de agradar muito aos outros, de estar muito presente na vida dos outros, de estar sempre querendo ter um olhar positivo das pessoas para conosco. Mas nós não nos deparamos com a realidade de que nós fazemos vários investimentos
na vida exterior, vários investimentos com o outro e nos abandonamos muitas vezes, esquecendo de nós. Quando a gente fala que o abandono de si mesmo é algo grave, é porque nós começamos a não visualizar gigantes da alma que estão conosco de há muito tempo e que vêm produzindo sofrimentos e que nós não entendemos que são eles os grandes causadores. E partimos em busca da dissolução desse sofrimento, quando nós ainda estamos, por esquecimento de nós, sem perceber que determinados comportamentos morais, determinados maus hábitos ainda estão enraizados. Mas a gente pode também falar, por outro viés, a questão do abandono de si mesmo. Pessoas que não se cuidam mesmo, verdadeiramente, não se pensam. Não cuidam da saúde, mas cuidam da saúde da família inteira ou dos amigos. Não cuida do corpo, mas está sempre utilizando, abusando desse corpo para ajudar os outros ou para fazer coisas para a conquista material. Não há um momento em que o indivíduo para e olha para si, no sentido de ficar próximo de si, ouvir as suas queixas, ouvir os seus desejos. E aí se abre uma pergunta para o indivíduo: você é feliz? Você está feliz? Está tudo bem com você? Nós fazemos essa pergunta para nós? Ou nós ficamos querendo que essa paz, essa felicidade ocorra a partir desses envolvimentos externos? Mas quando é que a gente parou para pensar: a minha vida está realmente boa? Eu estou satisfeito com ela? Eu estou vendo os meus desejos, das minhas conquistas, os meus objetivos sendo buscados por mim? Ou eles ficaram guardados em alguma gaveta e agora eu não tenho tempo de cuidar deles, porque tem a vida dos outros, tem os outros, tem a vida material que eu preciso conquistar? É por isso que Jesus vai falar de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. É exatamente isto. Perdemos o contato conosco em algum momento, muitas vezes. Então somos criaturas que não colocamos como prioridade a nossa felicidade interior, ou pelo menos nós não damos a atenção primeira para nós. E isso nos leva a vários comportamentos, como, por exemplo, suportar muitas coisas. É importante a gente examinar o que é que eu ando suportando. E aí vem outra pergunta: eu tenho que suportar? Eu tenho que sofrer com isso? Bem, eu preciso medir esse sacrifício. Esse sacrifício promove o bem meu e o bem do outro? Tudo bem, sagrado sacrifício. Mas isso só beneficia o outro e me maltrata? Bem, aí já não é um sacrifício saudável. Eu suporto determinadas coisas em minha vida. É para quê? Para que não haja conflitos e perturbações ou porque está tudo bem? Comigo está ótimo, não tenho nenhuma reclamação. E assim a criatura vai se abandonando. Queria fazer um curso, queria fazer um exercício, queria fazer qualquer coisa em favor de si, mas abandona. Diz: não, depois eu faço. Por quê? Porque tem que fazer para o outro, tem que fazer para a vida externa. E depois eu penso em mim. Quando foi que a gente começou a dizer depois eu? Cada um fez em algum momento na vida essa trajetória. De hora em hora, eis que nós estamos deixando de cuidar de coisas nossas, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, sem nenhuma proposta de disseminar o egoísmo. Porque a criatura não pode ser feliz felicitando tão somente os outros. Ela precisa adquirir uma paz interior advinda de tudo aquilo que ela faz para ela.
Se ela reencarna é para melhorar, se evoluir-se, provar de uma paz que ela produz, provar de uma felicidade que ela conquista. Essas aquisições internas, elas existem. Então, eu estou bem no meu trabalho. Você está bem no seu trabalho porque você está atendendo a tudo que o trabalho exige, ou você está ali porque tem que estar? Ninguém está dizendo também para que a pessoa abandone aquilo que a faz mal, mas é preciso se pensar. É isso mesmo que eu queria fazer? Olha, eu estou dentro de uma relação afetiva. Tá boa? Para mim não. Mas para ele está, para ela está. E qual é o meu papel aqui? Para patrocinar o bem-estar do outro e só? Não, não foi para isso que Deus nos colocou aqui. E por que eu não falo? E por que eu não protesto, vamos dizer assim, de que eu não estou bem, de que não está bom para mim e que eu quero de outra forma? E por que eu não me posiciono? Porque eu nem sei mais onde foi que eu me deixei. E agora invade um comodismo perturbador, uma preguiça moral, uma acomodação psicológica, ao ponto de ouvirmos pessoas dizendo: deixa para lá, é assim mesmo, já estou acostumado. Ou seja, isso é um tipo de morte. Morte psicológica. A criatura abandonou-se. Depois ela, não se preocupe comigo. Aquela pessoa que põe a mesa e fica aguardando todo mundo se alimentar com fome. Não, depois eu como. Até nessas atitudes pequenas, nós vamos vendo como a criatura se recua no que tange cuidar de si. Mas ela patrocina esse bem-estar para todos o tempo inteiro. Então, quando a gente faz essa pergunta, se nós somos felizes, precisa ter uma resposta sincera. Essa felicidade muitas vezes não ocorre porque nós não estamos atendendo os nossos desejos, o que nós realmente queremos. Quantas pessoas optaram por fazer determinados cursos, por exemplo, porque foi a opinião dos pais, ou a opinião da maioria, ou porque dizem que é uma profissão que sim, e eu? Onde é que eu fico aí na minha escolha? É o que eu queria? Não, não era. Então se candidate para um péssimo profissional. De que forma? Talvez você tenha total habilidade na profissão que abraçou, mas não está todo aí. E o profissional só se realiza quando ele está todo naquilo que faz. E não naquilo que aprendeu tecnicamente a manejar. É por isso que nós precisamos começar a pensar se estamos felizes e fazer um trabalho em busca dessa felicidade. Pelo menos priorizar. Sabe aquela pessoa, eu dou sempre esse exemplo, sabe aquela pessoa, sabe quando você está sentado em um sofá e alguém deita no seu colo e começa a dormir? Sabe aquela pessoa que dá cãibra na perna para não mexer e acordar a pessoa que está deitada? É mais ou menos isso. A pessoa sofre, a pessoa sente dores, a pessoa suporta, a pessoa se torna insatisfeita para não perturbar o outro. Enquanto que tem pessoas que mexem a perna e dizem: olha, levante, a minha perna está doendo. Ou seja, eu falo da parte que é minha. Você tem falado da parte que é sua? Ou engole tudo, ou aceita tudo em um lugar submisso. E isso é um tipo de submissão. Esse texto de Joana nos leva a isso. Quando foi que nós nos abandonamos? Quando foi que nós passamos a dedicar completamente à família, completamente ao trabalho? Sim, mas e eu? Não, eu não tenho. E aí a gente começa a ter problemas de saúde, a gente começa a ter problemas emocionais, a gente começa a ter tristezas, oscilação de humor, ansiedades e vários fenômenos. Por quê? Porque a criatura não se cuidou, mas ela esteve sempre ali para cuidar de todos.
Bem, o pior disso, muitas vezes, é que as pessoas ao nosso redor se acostumam. Sabia? Sim. Elas nos veem servindo tão disponível, tão prestimosa, tão atenta, tão caridosa, tão boa, que as pessoas inconscientemente nos colocam ali. Experimente sair para você ver o que acontece. Começam a perguntar, você está estranha? O que está acontecendo? Você nunca me negou isto? Na hora que a gente diz, agora eu vou pensar um pouco em mim. Não, eu não posso fazer isso. E aí entra essa palavrinha que pessoas que se colocam assim não sabem dizer, que é a palavra do não. A palavra não. Porque negar é modificar o olhar positivo do outro para conosco. Sim, mas quem vai defender a sua felicidade? Me diga aí. Porque ninguém vai fazer esse papel. Ou você estabelece o não muitas vezes para defender a sua felicidade, ou você dirá muitos sims, agradará a todos e sairá daqui completamente infeliz. A opção é nossa. Ninguém propõe negar o bem ao outro. Sim, mas eu preciso estar incluso, não é? Eu também tenho que ter a fatia deste bolo. E não alimentar a todos e ficar depois, quem sabe em algum outro momento eu vá provar do bolo. Mas se nós não nos comprometemos conosco, ninguém facultará esta felicidade para nós. É uma conquista íntima. Então a gente abre o trabalho para falar exatamente disso. Porque quando a gente fala, por exemplo, do ressentimento, que é o tema, e tantos outros gigantes da alma que aparecem, nós estamos falando de um conteúdo que ele ganha força porque ele é mantido. Mantido por quem? Quando alguém nos faz o mal, vejamos a trajetória, não é? Quando alguém nos faz o mal de alguma forma, o primeiro movimento nosso de livre-arbítrio é afetar-se. Porque você se afeta se quiser. Então, se você se afetou, o que acontece? Você registra o mal que lhe foi feito. Qual é a outra etapa? Registrado, aquele mal fica guardado na sua memória. E toda vez que lembra, sente as vibrações, o mal-estar daquilo que foi feito, da pessoa que fez. Bem, eu alberguei o conteúdo por opção. Eu o guardei. E qual é o próximo movimento da pessoa ressentida? Ela vai sempre voltar a lembrar e ruminar. Quando algum acontecimento se torna gatilho para isso, ou quando vê a pessoa que provocou, mas ela está, ou muitas vezes, naturalmente, aquilo estoca e surge a lembrança daquele acontecimento infeliz. E a pessoa fica ruminando, guardando. E há pessoas que parecem que falam disso como se isso fosse um troféu. E diz assim, você não sabe o que fulano me fez. Eu guardo isso comigo como se fosse um troféu, quando é um veneno que está nos matando. Muitas vezes, pesquisas diversas foram feitas com pessoas ressentidas e outras não. E constataram os pesquisadores que as ressentidas tinham um padrão vibratório mais baixo, tinham um sistema imunológico mais afetado. A palestra que nós fizemos anterior. E o ressentimento também vai produzindo problemas renais. Isso por médicos especialistas que fizeram essa pesquisa e foram perceber que logo depois de um período essas pessoas começaram a trazer problemas renais. Contenção de memórias negativas. Contenção de um sentimento que patrocina a raiva, que produz a mágoa e que muitas vezes produz o desejo de vingança. Vocês já viram que de hora em hora nós temos um sentimento mórbido de vingança? Quando a pessoa que nos feriu, acontece alguma coisa com ela, às vezes a pessoa diz, que pena,
mas no fundo surge uma satisfação, como a dizer, bem feito, pelo que você me fez. Isso é da animalidade da criatura humana ainda. Há um gozo de dizer, bem feito. Esse prazer mórbido advém desse ressentimento. A pessoa ressentida muitas vezes aguarda a queda do outro. E o pior, enquanto esse ressentimento está presente, ele patrocina pensamentos negativos em direção à pessoa que nos feriu. E isso significa o quê? Que estamos plantando o mal e, consequentemente, o colheremos. É mais um movimento da criatura que não se ama. Desde o momento em que a gente albergou o ressentimento, já estou dizendo, não me amo, costumo guardar lixo. Quem é que na sua casa não pega o lixo no final do dia e coloca para os garis virem pegar? Quem amontoa lixo dentro de casa? Ninguém. Mas por que dentro faz este comportamento? Porque todos esses sentimentos negativos, e dentre eles o ressentimento, que está em pauta aqui na nossa discussão, é lixo. Ele só produz vibrações negativas, pensamentos negativos e todos esses séquitos que eu acabei de dizer. Então, esse comportamento é proveniente de quem não se ama. Por isso que é um tema que precisa ser repetido variadas vezes. Pergunte-se, olhe-se no espelho e pergunte, você se ama? E no Espiritismo, a questão do se amar é mais profunda. A gente vai tirar a certeza, vai ter a certeza de que se ama quando a gente vê se esses conteúdos não estão sendo guardados dentro de nós. Porque o espírito imortal, quando ele se ama realmente, ele começa o cuidado dentro e não é fora. Porque nós podemos cuidar do cabelo, cuidar do corpo, cuidar das roupas, da casa, do trabalho e de tudo, sim. Mas podemos nos transformar como aqueles doutores da lei que Jesus disse serem sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Então, guardar um ressentimento vai nos trazendo vários problemas emocionais e logo físicos. Eu preciso abandoná-lo. E como é que eu faço para retirar essa memória, essa marca que fica me machucando quando eu lembro? Bem, o Espiritismo nos dá várias informações. Comece a pensar que nós estamos em um mundo de provas e expiações e por isso estamos lidando com todos os tipos de espírito. Nós somos espíritos imperfeitos e por isso estamos tendo ao nosso redor várias inimizades e isso pode nos levar a sofrer coisas que nós fizemos os outros sofrerem, inclusive estas intrigas, essas ofensas. Temos que lembrar também que por sermos inferiores ainda estamos muito sob o comando do orgulho que nos leva a essas afetações, a esses melindres. E por isso nós precisamos trabalhar para criar uma defesa. Precisamos entender que nada me acontece que não seja para o meu crescimento. E se eu me afetei, é porque eu me permiti me afetar. Eu ainda não tenho maturidade no campo moral para compreender o outro. Se eu examinar a luz do Espiritismo, eu vou perceber que esse outro também traz seus conflitos, traz seus problemas. Às vezes, o inimigo nos fere, nos afeta, ou seja lá quem for, não simplesmente porque nós estávamos no alvo, mas porque muitas vezes ele deslocou os dramas inquietantes da própria alma em direção e eis que nos alcançou. Precisamos compreender que esta pessoa que nos ofende ou que nos feriu não está bem ou não estava bem, porque ninguém, quando está bem, se dispõe a ferir. Só alguém que está atribulada com algum conflito que nós desconhecemos, e é por isso que Jesus disse não julgueis, é que são capazes de lançar esses impropérios, ter esses movimentos negativos. Perceba que eu listei aqui vários olhares e comportamentos que o Espiritismo nos mune, nos oferta, para que o ressentimento não seja guardado dentro de nós, para que a gente libere esta pessoa.
Porque se eu não a libero, o problema é meu. Porque tudo que eu emanar para ela voltará para mim. Porque muitas vezes essa pessoa que nos feriu, ela já nem lembra mais. Ou ela nem carrega isto. E nós estamos carregando tudo aquilo que ela nos deixou. Esse lixo que ela nos lançou, nós estamos cultivando. Então, é uma postura que tem que mudar. Mas para que a gente faça esse trabalho de compreensão e também de oração para essas pessoas, nós precisamos, primeiramente, entender que eu preciso me amar. Eu não posso deixar a minha casa interior suja, porque toda essa sujeira provocará danos emocionais, espirituais. Porque esse tipo de conteúdo guardado atrai entidades perturbadas, que, ressentidas também, ou interessadas em nos levar ao desequilíbrio, elas se aproximam e influenciam-nos mentalmente para que esses conteúdos negativos venham à tona e nos perturbem. E para que esse ressentimento de tanto ser ruminado se torne ódio, se torne mágoa profunda. E muitas vezes leva e conduz a pessoa à vingança. O interesse das entidades inimigas é para que a gente se comprometa. Através desse sentimento negativo, eu começo a planejar uma forma de ferir o outro. E mesmo que eu não opere, mesmo que eu não faça nenhuma atitude para isso, só eu em arquitetar isso, em desejar isso, em pensar nisso, eu já estou fazendo uma plantação. Lembra que Jesus fala do pecado pelo pensamento? O adultério pelo pensamento? Adultério no sentido de equívoco. Então, nós somos seres espirituais e o nosso pensamento opera obras. Então, tudo o que eu penso define o nível moral em que estou. Tudo o que eu penso produz energias equivalentes. Então, imagine uma pessoa ressentida pensando na pessoa que a feriu, com raiva ou com ódio, com a necessidade de desforra. Bem, estamos emanando vibrações deletérias que, pela lei de causa e efeito, voltará para si. Quem se ama se precata em relação a isso. Percebe que foi atingido e, pelo orgulho, se afetou, se melindrou. Bem, o que é que se deve começar aí? Um trabalho interior. Nós não estamos aqui falando de autodescobrimento? Não estamos? Então, será se nós somos inofendíveis, como diz Francisco de Assis? Ainda não. Porque nós temos a bagagem do orgulho e do egoísmo. Nós ainda temos aquele calo que as pessoas dizem, olha, eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas se tocar no meu calo, bem, então não é uma pessoa tranquila, verdadeiramente falando. Porque se tocar em determinado ponto ela se afeta, a paz é falsa, não foi conquistada. Quando a criatura conquista a paz plena interior, nada a ofende. Quer um exemplo? Jesus de Nazaré. Estamos bem aquém, mas estamos a caminho. Então, nós precisamos entender que todas essas ofensas, todos esses ataques que nos ocorrem, nós não somos vítimas. Há um porquê por detrás disso. A gente prova o que a gente plantou. Então, saindo desse lugar de vítima, a gente para de ostentar o ressentimento e criar inimizades, principalmente. Tudo bem que existem pessoas que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, tem pessoas que a gente não pode ter uma relação próxima, porque há antipatias ali ainda presentes. Há uma falta de afinidade, mas o que o Evangelho pede é não deseje nenhum mal para ela. Nenhum mal. Não evite a reconciliação. Mesmo que não possa estar perto, não embarrere o bem. Não impeça a evolução das relações. Porque se fizer isso, sim, terás que quitar essas questões.
Esse posicionamento está transgredindo a lei de amor. Então, o ressentimento é um mal. Podemos anotar o nome das pessoas, né, se for o caso, ou lembrar das pessoas que nós temos ressentimento e lembrar que nós é que estamos presos, tá bom? Quando a pessoa lançou o petardo negativo, eu que segurei. Então, se eu segurei, estou preso, atado à pessoa, carregando um peso que está me fazendo mal. Mas eu não quero soltar, porque eu preciso dizer o que essa pessoa me fez, eu preciso fazer com que ela pague ou passe por isso. Sim, enquanto isso eu estou morrendo, porque manter um sentimento dessa ordem é matar células. Lembram da nossa conversação anterior? É matar as células que não suportam esse ruminar de sentimentos negativos. Então, volta novamente a pergunta: nós nos amamos? Se eu me amo, a partir de hoje, eu começarei um trabalho interior, particular, solitário. Lembra que Joana falou? Para a minha melhoria. Preciso auto-iluminar-me. Percebi pelas minhas buscas internas que eu sou uma pessoa ressentida com muitas outras. E que eu guardo as memórias vivas de tudo que elas me fizeram. Né? Ou seja, guardando um museu de pensamentos e sentimentos negativos que empobrecem a alma de quem os sustenta. Não, eu me amo. Chega. É hora de começar a fazer uma faxina nesta residência chamada eu. E é nesse momento que a gente para e começa a pensar nessas pessoas, no que elas fizeram. Não vou julgá-las. Eu não sei porque talvez elas estejam só me devolvendo o que eu as lancei. Então, como disse Jesus, não vou julgar. Sim, mas foi tão dolorido. Sim. Se eu pegar essa dor, eu posso transformá-la em aprendizado. Nós já discutimos isso, não é? Falando sobre dor e sofrimento. É uma opção do espírito que quer melhorar. Esse que quer fazer autodescobrimento não fica ali contabilizando o que a outra fez, não perde tempo. Mas examina esse conteúdo e vê de que forma isso pode ajudá-la a melhorar. E toda prova, toda dor, ela traz um conteúdo de melhoramento. Ela traz um processo que fomenta educação no ser imortal. Então, nada que nos chega é em vão. Agora, se o espírito estiver desperto, ele aproveita tudo. Até o mal que lhe fizer, ele aproveita. E trabalha para autoaperfeiçoar-se, para criar mais resistência. Ao ponto de um dia ser atacado por alguém e poder olhar com piedade. Era assim que Jesus fazia, era assim que ele se comportava. Esse era o olhar dele. Quando alguém lhe fazia o mal, ele produzia uma gama de piedade. Porque sabia que a pessoa estava presa na ignorância. Então, eu quero mesmo ser feliz. Temos que provar, não é? Para nós. Então, eu preciso começar a vasculhar os escaninhos da alma e perceber onde estão guardadas as memórias ressentidas e que ainda me machucam. Traga-as à tona e ore com exercício, às vezes forçado. Ore por quem lhe feriu. Mas, diz as pessoas, como é que eu posso orar para alguém se no momento em que eu penso da pessoa eu sinto mal-estar? Esse é o seu trabalho interior. Esse é o nosso trabalho interior. Imagine um copo de água suja com uma jarra de água limpa, enchendo. Naturalmente, a água suja vai transbordando até ficar limpa. Esse é um trabalho nosso, que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Por quê? Porque o orgulho não deixa. O orgulho diz, não seja tolo. Vai fazer isso, a pessoa fez isso, e se você fica aí agora orando para essa pessoa, ou tentando tratá-la bem, na forma de perdoar, não faça, não seja tolo. Quem conhece a proposta de Jesus e está interessado em evoluir, quer mesmo ser feliz, bom, vai dar a prova a partir daí.
no momento naquele momento de solidão, de recolhimento, bem, agora é a hora do meu trabalho. Agora eu vou cuidar das coisas que me perturbam. Orar por esta pessoa, mesmo sentindo esse mal-estar, passo a passo ele vai desaparecendo. E vou tentar imaginar que, se não existe o acaso, tem um porquê que aquilo aconteceu. Meu Deus, eu devo ter provocado alguma coisa. Porque tem coisas que nos acontecem que a gente acha que veio de graça, não é? E nós, às vezes, espíritas, falamos, mas eu nunca fiz nada a esta pessoa. E ela gratuitamente fez isso comigo. Estranho, não é? Como se a vida estivesse sem uma coordenação, sem uma inteligência suprema que colocou leis que regem os destinos. O Espiritismo nos fala, não é? Que nós não estamos caminhando a esmo e nem ao Deus dará. Existe toda uma programação. Existe toda uma gama de necessidades evolutivas que levam-nos a estar vivenciando variadas provas. E mesmo que esta pessoa não tenha tido nenhum problema conosco em outra existência, e pela sua inferioridade ela nos feriu, não importa qual é a ligação que tive ou que não tive, o que importa é o que eu vou fazer com isso, já que eu estou conectado com a busca da minha felicidade. Por isso que quando a gente fala de autodescobrimento, a gente lembra que não é uma coisa fácil, não é mágica, não é autoajuda. Aquele livrinho que a gente compra dizendo, olha, 7 maneiras de ser rico, 7 maneiras de libertar-se disso. E tem muita gente milionária, não é? Vendendo esses livros, porque os preguiçosos, moralmente falando, compram, porque estão em busca de mestres para dizer, vá por ali. Não precisa de esforço. Você vai fazer apenas uma técnica. Você vai pensar assim, você vai pensar assado. Olha, diga isso, diga aquilo. A criatura que não quer enfrentar-se, ela caminha por este roteiro e se abarrotam de livros. Só este ano eu vi anúncios de livros sobre a sombra. Abrace sua sombra, beije sua sombra, conheça sua sombra, corra de sua sombra. Vários temas, vários títulos de livros. Quando Joana de Ângeles, em um texto só, diz exatamente o que precisamos. Mas por que a gente não se contenta com um texto, ou eu diria uma fala de Jesus? O reino dos céus está dentro de você. O que é mesmo que a gente precisa mais? Mas a preguiça da criatura humana ainda, dependente dos outros, quer alguém para guiar, quer repetidas vezes o mesmo conselho, a mesma orientação. Mas nem assim. Ela assume o comando da própria nau para poder melhorar-se. E fica procurando aqui e acolá. Então, se abarrota de conhecimentos e de grupos e de estudos e de terapias e de técnicas diversas, quando poderia olhar para si e falar, olha, eu posso até fazer tudo isso, mas assumindo que o dever primeiro é meu, que esse ressentimento só vai sair daqui se eu quiser, e não se eu fizer aquela técnica assim, assado, não. Não se eu compreender tudo isso que está sendo dito na palestra. Achei interessante a palestra, sim, e daí? Porque isto é da ordem do saber, o que nós estamos fazendo aqui. É tão somente da ordem do saber. O que cada um vai fazer com isso, bem, aí é da ordem de cada um. É da ordem da aplicabilidade do saber. Por isso que, quando a criatura se ama, ela não se desconecta desse saber que a leva à melhoria. Terminar a nossa live, a criatura, nós todos, não vamos nos dispersar e voltar à vida comum. Não. Quem se ama, carrega o conteúdo. E leva para o seu cotidiano. E vai fazendo exercícios contínuos para libertar-se, se implicou com a proposta. Por quê? Porque se ama. Porque não abandonou a si mesmo. É hora de cuidar de nós. Ficamos querendo fazer os outros felizes,
arrastando a infelicidade em nós, até quando? E há pessoas que ainda reclamam ou oram para Deus e perguntam: Senhor, por que minha vida é tão difícil? Jesus, por que a minha família é tão assim? Por que eu passo por isso? Porque quer. Porque quer. Parece estranho, não é, dizer isso? Porque quer. Como assim? Nós queremos isso desde priscas eras, no momento em que nós optamos pelos erros. Então, a programação de hoje advém também de um querer de antanho. E hoje tem muita coisa que nos acontece porque a gente quer. Porque a gente muitas vezes não tem coragem de dizer basta. Eu quero ser feliz. E chega. Eu também mereço um lugar ao sol. E para isso se paga um preço, como em tudo na vida. E a pergunta se faz. Outra pergunta se faz. Está preparado para pagar o preço? Se não, volte à consciência de sono com sonhos e submeta-se a esta vida morosa, morna, sem grandes satisfações, e desencarne feliz. Parece uma palavra dura, mas às vezes precisamos enfatizar determinadas questões para que o indivíduo perceba que é ele o grande artífice do seu destino, que a ninguém tem que reclamar e que não deve absorver nenhuma postura de vítima. Está nesta situação porque queres, diz Joana de Ângeles. Daí é hora de darmos continuidade ao autodescobrimento. O nosso horário, o nosso momento ali sozinho, ou a continuidade desse trabalho ao longo da semana, por amor a nós. Quanto mais estamos bem conosco, mais bem ficamos com os outros e com a vida. É um bem que fazemos ao mundo, é um bem que fazemos aos outros. Agora imagina carregar esse tanto de ressentimento, de mágoa, de raiva, com mau humor, atacando as pessoas, com comportamentos irascíveis, com reativos, produzindo perturbação, desequilíbrio, distanciamento das pessoas, irritando os outros. Nós, muitas vezes, nos colocamos nesses lugares fomentando perturbação. Então, a gente nem se organiza e nem organiza o contexto em que estamos. Então, volto a falar do autodescobrimento. Não é uma tarefa fácil. Nós vamos nos deparar com esses gigantes da alma que nós albergamos. Nós guardamos esses gigantes. A mágoa, a raiva. Nós é que estamos albergando, guardando. E aquilo vai pesando na economia moral da criatura humana, na economia vibratória da criatura humana. E aí passamos a carregar um peso emocional muito grande. Então vamos nos liberar? Vamos ser aquele médico interior, lembra? O médico interno. Agora podemos pegar e ser também os nossos terapeutas internos. Temos tanto conhecimento que o Espiritismo nos facultou. Olha as obras de Joana de Ângeles, que muito me ajudou na minha adolescência. Quando não buscava psicólogo. Mas quando encontrei Joana, ela falava para mim, que estranho. Conheci uma pessoa que disse, parei de ler os livros dela. Eu disse, por quê? Eu disse, cansei de levar bofetadas de luva. Me irritava ela falar de mim. A rejeição de se ver era tão grande que ela não quis mais ler Joana de Ângeles. Depois voltou. Mas Joana, ela traz uma visão superior acerca da psicologia da criatura humana. E é por isso que a gente tem a sensação de que, mas está falando isso para mim. Não, isso é o painel, é a paisagem da criatura humana no nível evolutivo em que nos caracterizamos. Então vamos nos aproximar dessas leituras com reflexão para a aplicabilidade da nossa autoiluminação. Nos despamos destes conteúdos pesados e densos, queiramos a paz e façamos algo por ela.
E não fiquemos tão somente pedindo, rogando. Então, às vezes, a gente quer uma coisa, mas falta o esforço para concretizar o que se quer. Então, vamos continuar fazendo um mergulho. Tem muita coisa para se saber, muita coisa para se ver, muito enfrentamento, coragem e honestidade consigo mesmo. Do contrário, a gente pode se enganar. A gente fez sempre isso, né? O outro é sempre quem tem mais defeitos e problemas. Eu não. Pois é, agora é o inverso. Eu tenho que liberar o outro, porque eu tenho um compromisso sério comigo a resolver. Não é? Nós temos um relacionamento que se desfez um dia. Um relacionamento que era para ter sido conosco. E houve então um dia em que nós abandonamos. É hora de voltar a esse relacionamento. Namorar com você. Amar você. Cuidar de você. Ouvir você. Tanto a sombra que grita, como as virtudes que ele fala na acústica da alma. Fica contigo em algum momento. Cuida de ti. Lute pelo seu lugar ao sol. Você também merece a fatia do bolo. Você merece também sorrir e satisfazer seus desejos, suas buscas. Não te impeça, não barre a oportunidade de avançar em conquista da tua felicidade. Então, ficamos por aqui, deixando essa reflexão para todos nós. Continuemos o nosso trabalho solitário, mas ali contínuo. Jesus nos acompanha e o nosso anjo da guarda, muito feliz, ajuda-nos. Essa é a nossa tarefa. Reencarnamos para evoluir. E só se evolui quando se autodescobre, se percebe a sua realidade e começa todo um movimento de rejuvenescimento moral, de restauração moral. Então, votos de muita paz, muito autodescobrimento para vocês e até semana que vem. Um abraço.